E aí pessoal, aqui é o Cacca Arruda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre como nós devemos ir em busca dos nossos objetivos, como deve ser o nosso pensamento, como deve ser nossa determinação para como a gente deve agir, qual a postura que a gente deve ter. Que eu acredito assim, que a postura que nós devemos ter é a postura de que nós já temos tudo o que precisamos. Como eu disse no vídeo anterior para vocês, que eu falo muito isso para minha esposa, que o que você precisa, o que você necessita, Deus já criou. Não há nada que a gente precise que Deus precisa criar. Tudo Ele já criou e tudo com a vinda de Cristo e a morte de Cristo na cruz, Ele já nos deu. Como está aqui, eu vou ler para vocês, 2 Pedro 1:3. 2 Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Enfim, essa natureza seria o quê? A natureza de Cristo. E Paulo nos diz em Filipenses 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dentro de uma esfera econômica, de finanças e monetária, o lucro ele só vem após ter o ganho, após você ter ficado assim no 0 a 0, como alguns dizem, né? Você pagou todas as suas contas, está tudo certinho, você não está devendo nada e aí você tem lucro. Então, você ter essa natureza divina, entender que tudo que você precisa, Deus já criou e Ele já te deu pela obra da cruz, você entende aqui comigo que o que Paulo está dizendo é o seguinte: enquanto você viver na terra, viver como Cristo, porque nós somos co-herdeiros com Ele, como eu li lá para vocês em Pedro, diz isso, a nossa semelhança com Ele, sermos semelhantes. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, se nós vivermos Cristo na terra, tá tudo ganho, tá tudo certo. E o morrer vai ser lucro. Vai ser algo sobrenatural, imenso, maior do que a gente possa imaginar. Porque imagina tudo que você precisa aqui, que você necessita, que você quer. O lucro é muito maior do que isso. Porque você pode pensar, para mim o lucro, Caco, ter muito mais que isso. Eu quero ter tal coisa, uma família, filhos e um sucesso, um reconhecimento, posses, enfim. Você tem tudo isso. Porque Deus já nos deu isso através da cruz. E isso é muito bem explícito para nós, que Deus nos deu isso. Mas para isso a gente precisa entender, precisa ter o discernimento, precisa ter uma sabedoria. E é muito interessante, Salomão diz em Provérbios, nos primeiros Provérbios, 1, 2, 3, 4 até o 5, ele fala muito sobre a sabedoria. E ele trata da sabedoria como se fosse uma pessoa. Ele diz, por exemplo, Provérbios 1, verso 20, diz assim: a sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. E já em Provérbios 4, no verso 6 diz: não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Aí a gente vê esse tratado de Salomão como a sabedoria sendo uma pessoa. Por que eu trouxe essa visão assim, né, de que Salomão estava tratando, colocando a sabedoria como uma pessoa? Porque já no provérbio do capítulo 5, ele fala sobre tem os títulos, né, que colocam na palavra, mas a gente muitas vezes tem que deixar eles de fora para ver o contexto geral, porque isso aí não foi dividido por quem escreveu a Bíblia, foi dividido por quem está editando, né, porque temos várias versões. Mas dentro disso, em Provérbios 5, é muito interessante. Eles falam sobre uma mulher, sobre homem, sobre o adultério, né? E eles tratam como uma mulher adúltera. E aí eu chamo essa atenção
aquela visão de que Salomão estava tratando a sabedoria como uma mulher. Então, a gente pode ver aqui nesse Provérbios 5 que ele está tratando a ignorância como uma mulher, para você não cair no lábio dela, na voz dela, no que ela está falando, você não andar por esse caminho dessa ignorância. E há um ponto que entra nessa questão de tudo que eu estou falando. Aqui do verso 8, ele começa dizendo assim, fique longe dessa mulher, mas vamos pensar essa mulher como a ignorância. E aí no verso 10 diz assim, por que ficar longe dessa mulher? Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Então pensa comigo, querido, se Deus, como a gente viu lá em Pedro, já deu tudo para nós conquistamos tudo, você já tem. Você não precisa nem pedir, porque você já tem. Você só precisa crer, esticar suas mãos e pegar. Se você já tem isso, se você vive Cristo, você já tem ganho. Você tem que buscar a sabedoria e guardá-la no seu coração, como dizem Provérbios. E essa sabedoria vai te guiar. É a voz de Deus te mostrando para onde que você vai ir. E você vai conquistar as coisas. Porque se você ouviu a ignorância, que muitas vezes a ignorância, muitas vezes não, todas as vezes a ignorância é a própria nosso pensamento humano, nosso pensamento terreno. Se a gente escuta essa voz, o que acontece com a gente? Eu vou repetir para vocês. Provérbios 5, verso 10. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. E ainda no 11 diz, no final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Gente, quantas pessoas a gente vê desgastadas de tanto trabalhar? Cansadas, se sentindo derrotadas mesmo por trabalhar para os outros enriquecerem. A gente vê muito isso. Estou dizendo, larga o seu trabalho, não quero ser CLT, não quero... Não é isso. É algo que vai além do nosso corpo. É algo espiritual, é algo da sua alma. Se você trabalha crendo com sabedoria que aquilo você está vivendo Cristo de fato, portas vão se abrir por você. Você vai abrir essas portas, porque Deus ele já te deu tudo. Então, nesse vídeo de hoje eu quero deixar isso para vocês entenderem. Viver Cristo é abundância. Morrer é superabundância. Então creia nisso e vive com esse pensamento. Pensamento ruim sempre vem muito. Mas essa é a nossa mente humana, terrena. Então vamos vencer esse pensamento com simplesmente a palavra de Deus. Vamos crer. Vamos crer. Vamos viver Cristo. Porque vivendo Cristo é tudo ganho. É tudo nosso. Até a próxima, gente. Obrigado.